Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma noite de estudos sobre o direito penal. Hoje nós vamos ter uma pegada de direito penal internacional, jurisprudência internacional, melhor dizendo, no singular, e muita coisa bacana. Professor Felipe Nicoliti, mais uma vez prestigiando. Grande abraço, meu amigo. Esperando a sua live, hein? Quando é que você vai trazer pra gente os seus conhecimentos? Boa noite, sejam bem-vindos. Renato, seja bem-vindo, Renato. Falar um pouquinho de direito penal, Renato. Vamos escutar um pouquinho de direito penal. Aguardar mais um pouquinho para quem estiver chegando e quiser entrar, vamos. Tem muito assunto bacana, muito assunto interessante, relevante, atual e que não vai se restringir ao instituto previsto na Constituição, que a gente vai abordar, mas também o pano de fundo tem a jurisprudência internacional. Bom, então sem mais delongas, eu acho que a gente pode começar, porque tem bastante coisa para falar, então temos 1 hora, agora menos, né, por conta dessa introdução. Então vamos lá. Eu pensei em dividir, estruturar essa live para a gente abordar o tema, que é a partir dessa pergunta que está no banner de divulgação: por que a decisão do STJ, no caso Marielle, está de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Esse é o nosso tema, ok? Então, de que forma eu achei melhor estruturar? Eu vou fazer uma introdução, trazendo o tema, a importância do tema e um aspecto geral sobre o Instituto do Incidente de Deslocamento de Competência, precisamente o 24. Em seguida, trazer aspectos gerais doutrinários sobre esse incidente. Depois, conceitos básicos sobre controle de convencionalidade, porque vocês vão ver a partir desse conceito básico que eu vou trazer, eu não vou aprofundar, porque não é o tema da nossa live e também não está tempo para aprofundar. Mas eu vou trazer um conceito básico de controle de convencionalidade e vocês vão conseguir entender o porquê da importância de se entender, de se estudar o controle de convencionalidade, ok? Em seguida, já numa quarta parte, eu vou abordar o julgamento desse IDC 24, o Incidente de Deslocamento de Competência, IDC, eu vou chamar de IDC daqui para frente, o IDC número 24, que foi o IDC do caso Marielle e Anderson Gomes. Então eu vou analisar os aspectos da decisão, ok? Para que eu crie uma base, que é a decisão, para em seguida, já num quinto ponto, analisar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos relacionada ao tema desse incidente, desse IDC 24, ok? E por fim, a gente faz uma conclusão de tudo que foi dito e acho que vai conseguir sair daqui com a certeza de que a resposta à pergunta é afirmativa. Tá ok? Então vamos começar aqui, mas antes eu queria fazer um esclarecimento necessário. Por quê? Esse tema, eu sei que ele gera discussões políticas, então eu já quero de antemão deixar claro que a abordagem desse tema ela não tem qualquer conotação política, ok?
ela vai se restringir a analisar esse instituto jurídico. Então, é uma análise acadêmica e uma análise informativa, ok? Mas não posso deixar de registrar, obviamente, total repulsa, total indignação pela morte, pela forma e pelos motivos das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Tudo bem? Então, já passando ao tema de hoje, ao tema propriamente dito, vamos analisar aqui o seguinte tema. O STJ, ao decidir pela não federalização do caso Marielle, mantendo a competência das instâncias e autoridades locais, mais precisamente do Estado do Rio de Janeiro, ela decidiu conforme a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação a essa temática. E qual é a importância desse tema? Qual é a importância desse tema? A importância desse tema é justamente o alinhamento do Poder Judiciário brasileiro, do Estado brasileiro, melhor dizendo, a jurisprudência de uma Corte Internacional de Direitos Humanos, a qual o Estado brasileiro reconheceu sua competência. E em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado brasileiro reconheceu a sua competência por meio do decreto, eu trago o número aqui para vocês, Decreto 4463 de 2002. Então essa é a importância do tema. E esse IDC 24, esse incidente de deslocamento de competência número 24, é importante ressaltar que ele foi um pedido feito, ele é um pedido instaurado pela Raquel Dodge. Ou seja, não é um pedido do atual Procurador-Geral da República. Foi um pedido da Procuradora-Geral da República anterior, que o antecedeu, que após a morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes, instaurou esse incidente, fez esse pedido perante o STJ. E vocês vão entender por que foi perante o STJ. Ok? Então, a título de introdução, é isso, o tema, a importância do tema e o contexto desse IDC 24. Já avançando para o segundo ponto que a gente aqui estruturou e organizou em falar, eu vou trazer aspectos gerais do que é um incidente de deslocamento de competência. A primeira coisa que a gente tem que ter em vista é o seguinte: qual é a previsão do incidente de deslocamento de competência, do IDC? É uma previsão constitucional. No artigo 109, inciso 5º-A, e no parágrafo 5º, nós temos a previsão constitucional desse instituto, que não é uma norma constitucional originária, ou seja, ela não é uma norma que está desde a promulgação da Constituição de 1988. Ela é uma norma constitucional que deriva da Emenda Constitucional 45 de 2004, que em seu inciso 5º-A diz o seguinte, eu vou ler para vocês, porque daqui também vão ter os outros aspectos gerais vão decorrer. Artigo 109, inciso 5º-A. Aos juízes federais compete processar e julgar, ou seja, competência da Justiça Federal, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, do artigo 109. Aí nós temos que ir lá no parágrafo 5º para saber o que diz esse parágrafo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. De forma implícita, deslocamento da competência estadual para a competência federal. Então, qual é a natureza jurídica? E esse é o segundo aspecto geral desse instituto. Qual é a natureza jurídica? O próprio nome é autoexplicativo. Trata-se de um incidente
não há a formação de um novo processo. Ele é um incidente no processo principal. No caso do IDC 24, ainda não há uma ação penal. Há uma fase de investigação desses fatos. Quais fatos? Os homicídios perpetrados, praticados contra Marielle Franco e Anderson Gomes. Então ele é um incidente, ok? E o que o STJ entende em relação a esse incidente? Que a sua aplicação ela tem que levar em conta a sua excepcionalidade, a sua necessidade e a imprescindibilidade, ok? Já para um terceiro aspecto, sobre a legitimidade para fazer o pedido desse incidente de deslocamento de competência. O próprio artigo 109, parágrafo 5º, ele traz essa legitimidade. E é uma legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República. O próprio artigo, o próprio dispositivo constitucional diz isso. E de quem é a competência? O próprio dispositivo constitucional também prevê. Superior Tribunal de Justiça. Então nós temos a legitimidade do Procurador-Geral da República e a competência para julgar esse incidente do Superior Tribunal de Justiça. Ok? E qual um outro aspecto? O momento. E também aí nós vamos recorrer novamente ao dispositivo constitucional. Qual é o momento em que pode ser feito esse pedido de deslocamento de competência? Em qualquer fase do inquérito ou do processo. Então, em qualquer fase da persecução penal, já que a persecução penal ela compreende inquérito policial, fase investigatória e processo penal. Então, já para um outro ponto, aqui é o ponto mais importante. Aqui é o ponto mais importante. Os pressupostos ou requisitos para a aplicação desse instituto, ou seja, para que esse pedido de deslocamento de competência seja julgado procedente. O dispositivo constitucional, se vocês lembrarem agora da leitura que eu fiz, embora tenha sido rápida, ele traz dois requisitos, dois pressupostos. O primeiro, grave violação de direitos humanos. E aqui é importante ressaltar, surge uma discussão. Bom, tratando-se de morte, tratando-se de homicídio, o que seria grave violação de direitos humanos? Uma morte já não é, por si só, uma grave violação de direitos humanos? Entende-se que sim. Entende-se que sim. Porém, para que você, em razão de qualquer homicídio, vá julgar procedente o deslocamento de competência estadual para a federal, criou-se o STJ, que é o órgão competente. Então, é nesse órgão judiciário, nesse Tribunal Superior, que as jurisprudências, que os entendimentos são construídos. Entendeu o seguinte: para que fique caracterizada essa grave violação, esse primeiro requisito preenchido, eu tenho que levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Caso concreto, por exemplo, nesse caso que nós estamos analisando, a decisão deixa claro o seguinte: nós estamos tratando de um caso em que há uma motivação política, há uma forma de calar uma voz que clama por fim de corrupção, fim de envolvimento de agentes do Estado com a prática criminosa, com organizações criminosas. Então ali, de forma concreta, ficou demonstrada essa grave violação de direitos humanos. Ok? Um segundo requisito, um segundo pressuposto, também decorre do próprio artigo constitucional, que é o risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro em razão do descumprimento de obrigações previstas em tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. Então, em relação a esse requisito, não há muito o que discorrer,
Mas, de certa forma, o terceiro, que é uma construção jurisprudencial, uma construção do STJ, ele decorre desse segundo. E qual seria esse terceiro pressuposto? Seria a incapacidade das autoridades, das instâncias locais, ou seja, estaduais, de gerar, de dar uma resposta efetiva a essas graves violações de direitos humanos. E de que forma será comprovada essa incapacidade? Pela inércia, pela desídia, pela falta de interesse, pela falta de capacidade de estrutura pessoal, ou seja, de agentes públicos, pela falta de material, estrutura material. Tudo isso irá comprovar essa incapacidade das autoridades e instâncias locais. Percebam que não há uma lei regulamentando esse instituto. Então, o que se tem dele de construção teórica é o que está no dispositivo constitucional, artigo 109 da Constituição, inciso 5º-A e parágrafo 5º, e dos próprios julgados que até hoje ocorreram em relação a esse instituto no âmbito do STJ. Ok? Então não há uma lei disciplinando esse instituto. Um último ponto aqui do IDC é que, percebam, não há análise do mérito. O mérito do processo principal, ele não é analisado. Não há análise de materialidade do crime, não há análise de indício de autoria, essas análises não são realizadas. É um incidente para verificar se esses três pressupostos estão preenchidos no caso concreto e que, se estiverem, o incidente, o pedido será julgado procedente e a competência, que originariamente era da Justiça Estadual, será deslocada para a Justiça Federal. Ok? Então, já avançando, e agora já eu vou trazer conceito básico de controle de convencionalidade. E vocês vão entender, quando eu encerrar esse ponto, o porquê de eu mencionar esse controle de convencionalidade. O que seria esse controle de convencionalidade que eu já, nas minhas 3 anteriores lives, que foram as 3 primeiras lives aqui desse perfil do Instagram, mencionei de forma bem rápida, assim como vou fazer agora, porque não é o nosso tema, e além disso não há tempo suficiente para fazer uma abordagem maior. Eu citei esse controle de convencionalidade. A título de indicação bibliográfica, tem um livro que eu reputo fundamental para quem tem interesse em analisar, estudar mais esse tema controle de convencionalidade. É esse livro aqui, do Valério Mazzuoli. Olha, o controle jurisdicional da convencionalidade das leis. Então, quem tiver interesse, fica aí essa indicação. Eu acho que é fundamental a leitura para quem quer aprofundar nesse tema. Então, o que seria esse tal controle de convencionalidade? O controle de convencionalidade, e aqui vai um conceito técnico, seria a compatibilização vertical material das normas infraconstitucionais em relação às normas dos tratados internacionais de direitos humanos mais benéficos, ratificados e que estejam em vigor no Estado. Em outras palavras, com a exigência de um controle de convencionalidade, eu vou ter a necessidade de, além da lei, por exemplo, uma lei ordinária, ser compatível com a Constituição, ela também terá que ser compatível com os tratados, ou melhor, com as normas dos tratados internacionais de direitos humanos, em relação aos quais o Estado, no caso o Estado brasileiro, seja parte, tenha ratificado e esteja em vigor esse tratado. Então, ou seja, a partir dessa ideia de controle de convencionalidade, eu não tenho mais como somente analisar a constitucionalidade. Eu tenho que também analisar a convencionalidade. E qual é a relevância disso? Em relação à validade da norma. Embora uma norma possa ser vigente, ela pode ser declarada inválida em razão de ser inconvencional.
Então eu posso ter uma norma constitucional, porém inconvencional, e gerar a declaração de invalidade daquela norma. Tudo bem? Então, onde é que entra a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao controle de convencionalidade? Mais uma vez, eu vou ter como parâmetro o controle de constitucionalidade, porque a ideia é a mesma. Porém, a norma parâmetro, ou seja, a norma em relação à qual eu vou olhar para ela e ver se aquela norma de hierarquia inferior é compatível com o conteúdo dela, com o conteúdo material. Por isso, compatibilização vertical, porque a norma constitucional ou a norma convencional, em termos de hierarquia, está acima da norma infraconstitucional ou infraconvencional, uma lei ordinária, uma lei complementar, por exemplo. E material, porque ela tem que ser compatível com o conteúdo e não com a forma, com o conteúdo daquelas normas. Então, além de ser constitucional, tem que ser convencional. E dentro do controle de constitucionalidade tem o chamado bloco de constitucionalidade. No controle de convencionalidade também há um bloco, o bloco de convencionalidade, que abrange os tratados, os costumes, que são fontes formais junto com os tratados no âmbito do direito internacional, mas também a jurisprudência lato sensu da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a jurisprudência, assim como as normas de um tratado, será parâmetro para verificar se aquela norma interna, uma norma interna do Estado brasileiro, é compatível com aquela norma prevista no Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então, essa é a importância da jurisprudência brasileira estar alinhada à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Valério Mazzuoli chama essa dupla verificação de teoria da dupla compatibilidade vertical material. Ok? Então, galera, é muito superficial o que eu trouxe aqui sobre controle de convencionalidade, ok? É um tema que, na verdade, vai extrapolar até o limite de 1 hora da live. Até se abordar esse tema em uma única live, vai ficar devendo. Mas hoje foi mais superficial ainda. Mas eu acho que trazer essa ideia foi importante para entender a importância desse alinhamento da jurisprudência brasileira, da jurisprudência interna, com a jurisprudência internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo bem? Então, já avançando para o quarto ponto que a gente aqui estruturou para realizar essa live, nós já vamos analisar o julgamento do IDC 24 pelo STJ. E aqui cabe também uma observação inicial. A análise que eu fiz dessa decisão de relatoria da ministra Laurita Vaz, ok? Que foi seguido o seu voto pelos demais ministros, que é um julgamento realizado pela terceira sessão, que é composta pelas 2 turmas de matéria penal no STJ, é um processo que está sob sigilo de justiça. Um processo não, uma investigação que está sob sigilo de justiça. Portanto, eu não tive acesso aos autos. Então, eu vou analisar, na verdade, eu analisei com base na decisão do acórdão proferido, prolatado pelo STJ. Então, a minha análise está restrita a isso. E vocês vão entender que é possível fazer essa análise, ainda que não tenha tido acesso aos autos, pelo fato do que define a jurisprudência da Corte Interamericana. Ok? Mas antes, vamos trazer os principais pontos desse acórdão, os principais pontos do voto da relatora, que foi o voto seguido pelos demais ministros, porque, a partir deles, a análise posterior da jurisprudência internacional vai ficar mais fácil, ok?
Então vamos seguir, vamos lá, quarto ponto de análise aqui estruturado, julgamento de DC 24. Vamos lá? Bom, a gente precisa destacar dois principais pontos desse IDC. Três, na verdade. Um deles está em sede de análise preliminar e os outros dois dentro da análise do mérito. Começando pela preliminar. A relatora, ela deferiu a participação no IDC de familiares da Marielle, da vereadora Marielle Franco, que foi a sua companheira e 2 parentes. Mas também deferiu a participação de supostos envolvidos no crime. Então, nós temos o deferimento da participação de familiares da vítima e também, por outro lado, dos supostos envolvidos, dos investigados. Mas restringiu o acesso a procedimentos investigatórios que não estivessem em curso, diligências que não tivessem em curso. Claro, súmula vinculante 14 do STF. Foi uma redundância. Súmula vinculante 14, só existe súmula vinculante do STF. Então, súmula vinculante 14. Além disso, em preliminar, ela deferiu o ingresso como amici curiae do Instituto Marielle Franco e da Coalizão Negra por Direitos. Então, nós temos aí a figura do amicus curiae em âmbito de incidente de deslocamento de competência. E mais à frente, eu vou trazer a jurisprudência da Corte Interamericana se esse deferimento da participação de familiares da vítima, de supostos envolvidos no crime, e de amici curiae, 2 institutos, Instituto Marielle Franco e Coalizão Negra por Direitos, está de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana. Ok? Então, superado esse ponto preliminar, vamos agora analisar os outros 2 pontos importantes desse acordo, que estão no mérito. Já avançamos de fase preliminar e ingressamos no mérito. Ok? O primeiro argumento não é o argumento central, mas é um argumento relevante, que eu entendi relevante e preferi, achei importante destacar. É o seguinte: no mérito, a relatora, ministra Laurita Vaz, ela já inicia o seu voto na parte do mérito da seguinte maneira: perdeu força o pedido de deslocamento de competência. Por quê perdeu força? Porque um dia após a morte da vereadora Marielle e do seu motorista, o Anderson Gomes, a atual Procuradora-Geral da República à época, Raquel Dodge, ela instaurou um grupo de trabalho para acompanhar as investigações do caso e também instaurou um procedimento preparatório de incidente e locamento de competência. Me fugiu aqui o nome. Então, um procedimento preparatório de incidente e locamento de competência. Um dia após. E nós vimos, e esse será o segundo argumento principal, mas nós vimos anteriormente que um dos pressupostos é a incapacidade das instâncias e autoridades locais de oferecer uma resposta efetiva àquela grave violação de direitos humanos. E disse também que decorre de uma inércia, de uma desídia, de um desinteresse. Quando eu já instauro, um dia após a morte, esse foi o raciocínio da relatora, um procedimento preparatório de incidente de deslocamento de competência, eu já estou, de certa forma, indo de encontro ao terceiro pressuposto para a procedência do pedido.
porque não há tempo de se averiguar se há inércia, se há desídia, se há desinteresse por parte das autoridades locais. Então foi um primeiro argumento da fundamentação da decisão do voto da relatora e, consequentemente, do acórdão para enfraquecer o pedido, caracterizar como fraco, enfraquecer o pedido de deslocamento de competência. E a base dela para isso é o seguinte: além disso, a alegação geral por parte da Procuradoria-Geral da República de que no estado do Rio de Janeiro a atividade de milicianos no âmbito da polícia se misturava e era muito incisiva, presente, era um fundamento, era um argumento, melhor dizendo, genérico, pois não se provava de forma concreta que naquele caso estava havendo a interferência desses grupos no âmbito da polícia civil, ok? E eu vou destacar alguns pontos interessantes do voto dela, dois em relação a esse. Primeiro não subside a alegação da Procuradoria-Geral da República de que o chamado escritório do crime estaria interferindo nas investigações desse caso, ela não subsiste no caso concreto, por aí palavras da ministra, ok? Abre aspas. Na medida em que, se suspeitas havia, essa questão ficou superada com o oportuno afastamento daquela equipe que estaria em tese agindo em nome desses grupos milicianos, e a abertura, houve por conta disso, o afastamento dessa equipe e a abertura de investigações e o ajuizamento de ações penais para a apuração dos fatos e punição de eventuais envolvidos. Então, além de ser prematuro a instauração desse grupo de trabalho para acompanhar as investigações e também desse procedimento preparatório de incidentes de deslocamento de competência, os fatos carreados aos autos, eles são claros de que medidas estavam sendo tomadas para afastar qualquer influência de grupos milicianos nessa investigação. Aí ela conclui nessa parte o seguinte: o trabalho investigatório desenvolvido pelas autoridades locais até o presente momento não está sendo obstado ou desvirtuado por eventual tentativa de ingerência dos grupos de milicianos supostamente infiltrados na polícia, nem está limitado ou direcionado para quem quer que seja. Ok? Então, nesse primeiro argumento, dentro da análise do mérito, ela já dá a entender de que esse pedido carece de força, carece de comprovação, carece de fundamentação jurídica idônea, satisfatória à procedência do pedido. Só que o segundo argumento da fundamentação na análise do mérito, aí é o que é mais relevante, inclusive levando em conta o terceiro pressuposto, dentre os três que são exigidos para a procedência do deslocamento da competência, é que ela chega à conclusão, a ministra, de que há ausência de inércia, de descaso institucional, de descaso das instituições responsáveis pelas atividades de investigação. E por que ela chega a essa conclusão? Primeiro, ela diz o seguinte: eu tive diversas reuniões, diversos encontros com as promotoras do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado aqui do âmbito do Ministério Público Estadual, e também aos integrantes da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios responsáveis pelas investigações. E nesses encontros, nessas reuniões, foram demonstradas as diversas medidas de investigação, as diversas medidas destinadas a esclarecer o que de fato ocorreu, quem são os mandantes, quem são os executores desses crimes. Então, já em um primeiro momento, ela já vai afastando isso e vai justificando o porquê.
Num segundo momento, ela diz, isso aqui é relevante em relação à jurisprudência da Corte Interamericana, vocês vão ver, que depois de muitas horas de conversas e de leitura do vasto acervo investigatório até agora produzido, não tenho dúvidas, palavras da ministra, em afirmar que estão sendo tomadas as medidas possíveis para elucidar esses crimes. Mais à frente, ela diz o seguinte: as tribulações inerentes ao caso de altíssima complexidade não seriam exclusividade dessa ou daquela polícia judiciária. Então ela já está afastando a hipótese de inércia. Ela já está afastando a existência do terceiro pressuposto. E mais à frente, no seu voto, ela diz: não há sombra de descaso, desinteresse, desídia ou falta de condições pessoais ou materiais das instituições estaduais encarregadas por investigar. Constata-se notório empenho da equipe de policiais civis da Delegacia de Homicídios e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO. Então, olha só, o desenvolvimento da sua fundamentação passa por demonstrar, com base no acervo investigatório juntado aos autos, nas medidas tomadas, destacando-se que foram medidas possíveis, e vocês vão ver a importância disso quando eu tratar da jurisprudência da Corte, e mais, um notório empenho, isso tudo comprovado dentro dos autos. Como eu disse, é um processo sigiloso, eu não tive acesso aos autos, estou tomando por base o acórdão, mais precisamente o voto da relatora Laurita Vaz, que foi seguido pelos demais ministros. Ok? Então, de acordo com ela, o que foi produzido nos autos, e ela teve acesso aos autos, obviamente, está sendo comprovado, está sendo, por outro lado, afastada a hipótese de inércia, de desídia, de desinteresse pelas autoridades locais aqui do estado do Rio de Janeiro para investigar esses crimes. Então ela conclui assim: considerando o vasto acervo já formado, com centenas, vejam bem, com centenas de diligências cumpridas e outras tantas em andamento, o pretendido deslocamento das investigações para a Polícia Federal, ao que tudo indica, acarretaria efeito contrário. Então, se uma das finalidades do IDC é, ao evitar uma responsabilização internacional do Estado brasileiro, buscar sanar uma deficiência de uma instância, de uma autoridade local, que vai gerar sérios prejuízos para o não esclarecimento, pela não investigação, pelo não processamento e pela eventual condenação dos responsáveis pela prática de graves violações aos direitos humanos, se a finalidade do IDC é essa, nesse caso específico, do caso Marielle Franco e Anderson Gomes, ela diz que o deslocamento vai gerar efeito contrário. Por quê? Porque já estão sendo realizadas centenas de diligências. E ainda tem outras em andamento. Foram realizadas centenas, tem outras em andamento e está sendo empregado esforços possíveis. Então isso é muito importante. Então, afinal, ela julga improcedente, o julgamento é de improcedência, não se trata de um recurso, então não cabe falar aqui de improvimento. É improcedente, é um pedido, é um incidente. Ela julga improcedente o pedido de deslocamento de competência das autoridades do Estado do Rio de Janeiro para a Justiça Federal. Ou seja, não ocorreu a denominada federalização do caso. Ok? Agora a gente vai aqui para o quinto ponto, é o penúltimo ponto, e é justamente a análise da jurisprudência da Corte Interamericana. Vamos lá? Ó, a interpretação que nos interessa e que faz a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Convenção Americana de Direitos Humanos
é em relação ao artigo 25.1, que trata do direito à proteção judicial. Mais especificamente, o direito a um recurso efetivo para apurar, para investigar graves violações de direitos humanos. E entende a Corte que esse direito à proteção judicial, do qual decorre um recurso efetivo, ele é um dos pilares do Estado de Direito e, portanto, se insere no rol de uma das garantias que não pode ser suspensa. Ok? Então, para o que interessa para a gente é que esse direito à proteção judicial, ele garante como recurso efetivo que as investigações ocorram de forma diligente para apurar e esclarecer graves violações de direitos humanos. Então, decorre desse direito a exigência de uma investigação diligente. Exatamente o contrário de uma investigação inerte, desinteressada, descompromissada, que preencheria o terceiro pressuposto. Então já vejam que esse terceiro pressuposto, construído pelo STJ, que é a incapacidade das autoridades e instâncias locais, ele está alinhado à jurisprudência da Corte, que determina que, em razão do direito à proteção judicial, leia-se, interpreta-se isso como uma investigação realizada de forma diligente, investigando graves violações de direitos humanos. E nós vamos ter que definir, antes de tudo, qual é o alcance desse direito, primeiramente, para somente depois analisar se o IDC se adequa ao conceito de recurso efetivo na proteção de direitos humanos. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos analisar, primeiro, umas 3 ou 4 decisões da Corte sobre o alcance geral desse direito à proteção judicial. E depois, especificamente, julgados da Corte que tratam, eu estou olhando o relógio, que tratam da investigação diligente. Uma investigação diligente. O que seria uma investigação diligente? A não gerar uma responsabilização internacional dos Estados parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então vamos começar pelo alcance geral desse direito à proteção judicial. Só lembrando que quando se fala em recurso efetivo, interpreta-se aqui de forma ampla. Não se restringe a um recurso como impugnação de uma decisão judicial. Recurso efetivo, que a Corte diz, é qualquer medida, ok? Seja uma medida judicial ou uma medida administrativa, que seria a própria investigação, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui 3 decisões sobre o alcance geral desse direito à proteção judicial, que está diretamente relacionado ao nosso caso e que são suficientes para entendermos o que a Corte pensa. No caso Liaquat Ali Bux versus Suriname, a Corte decidiu que é obrigação dos Estados garantir a todas as pessoas sob a sua jurisdição um recurso judicial efetivo contra os atos violadores dos seus direitos fundamentais. Agora vem a parte importante. Essa efetividade, ou seja, esse recurso efetivo, pressupõe, além da previsão formal dos recursos, que estes deem respostas às violações de direitos humanos. Então não basta, por exemplo, uma previsão dentro do nosso ordenamento de que a polícia irá investigar um homicídio. É exigido que essa investigação ocorra concretamente, ocorra de maneira efetiva. Ao que parece, o que foi decidido pela relatora, além da previsão formal, essa investigação está sendo feita de forma efetiva. E nós vamos entender o que mais precisamente significa essa investigação ser efetiva.
nós vamos ver, já dando um spoiler, que não significa atingir o resultado de esclarecer, de identificar mandantes executores. Vamos ver isso. Segundo julgado, caso Irmãos Landaeta Merrias e outros versus Venezuela. A Corte decidiu nesse julgamento que a obrigação de assegurar um recurso efetivo não abrange, melhor dizendo, não apenas a repressão às violações dos direitos humanos, mas também a sua investigação. Vamos lá. Então, recurso efetivo, como eu disse, é um conceito amplo. Por ser um conceito amplo, por não estar restrito a somente uma impugnação de uma decisão judicial, o entendimento da Corte é o seguinte: não basta a repressão. Tem que haver uma investigação, que é o ponto de partida. Então, recurso efetivo compreende esses dois momentos. O momento inicial de investigação, até para que você não aponte pessoas que não estão relacionadas ao fato criminoso, mas também o processo, o processamento, que vai, eventualmente, pode ou não gerar uma condenação. Aí só o caso concreto vai indicar. Olha a importância e parece também que a decisão do STJ está alinhada a esse entendimento. Dentro aqui desse ponto de alcance geral desse direito à proteção judicial do artigo 25.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos, por último, o caso Defensor dos Direitos Humanos e outros versus Guatemala. O que decidiu a Corte nesse caso? Decidiu que o direito de acesso à justiça deve assegurar, em tempo razoável, o direito das vítimas e de seus familiares de ter à sua disposição todo o necessário para conhecer a verdade sobre o fato, e de que sejam investigados, julgados e, se for o caso, condenados eventuais responsáveis. Mais uma vez, a fase investigatória compreendida no direito à proteção judicial, mais precisamente de um recurso efetivo, para não só reprimir, mas também prevenir e também ser investigadas graves violações de direitos humanos. Então, se esse IDC foi instaurado em âmbito de inquérito policial, que se caracteriza por ser uma fase investigatória, nós temos que essa investigação está dentro do conceito de recurso efetivo. E agora, nós vamos adentrar, nós vamos analisar o que esse direito à proteção judicial está relacionado a violações, a graves violações de direitos humanos. Resumidamente, quanto ao tema, deixa eu ver aqui para vocês a leitura do artigo 25.1, para ficar mais claro isso. Porque no artigo 25.1 da Convenção, essa leitura não é tão... Eu vou deixar claro o que diz o artigo, mas o que ele diz não deixa tão claro o que a gente está dizendo aqui e o que a Corte interpreta. Artigo 25.1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo. E é nesse ponto que se atém a nossa temática. Recurso efetivo. Mais uma vez, sentido amplo. Não só no sentido de impugnação de uma decisão judicial, mas qualquer medida, inclusive de âmbito administrativo. Por isso, a Corte interpreta que a fase investigatória se adequa a esse conceito de recurso efetivo. Então, o primeiro julgado que nos interessa foi que a Corte decidiu, no caso... só lembrando aqui, quanto ao tema, esse direito à proteção judicial, que interessa para o que a gente está analisando aqui, é mais uma vez, como eu citei, a definição de que esse recurso efetivo compreende uma investigação realizada de forma diligente. Gravem isso, de forma diligente.
o último julgado analisado da Corte, vai ficar claro isso. O primeiro julgado diz o seguinte: é o caso Duran e Ugarte versus Peru. O artigo 8.1, depois vocês leem, é da Convenção Americana, combinado com o artigo 25.1, que eu acabei de ler, confere aos familiares das vítimas o direito de que o desaparecimento e a morte dessas vítimas sejam efetivamente investigadas pelas autoridades do Estado. Então, mais uma vez, a exigência da investigação como abrangida pelo direito à proteção judicial, mais especificamente recurso efetivo. Só que é agora que realmente há algo bem claro para a gente dentro do nosso tema. Caso das irmãs Serrano Cruz versus El Salvador. Toda pessoa, incluindo os familiares das vítimas de graves violações de direitos humanos, tem direito de conhecer a verdade. E deve ser lido esse direito de conhecer a verdade com a seguinte decisão: caso da comunidade Moiana versus Suriname. Como decorrência desse direito de conhecer a verdade, as vítimas de violações de direitos humanos ou seus familiares devem ter amplas oportunidades para participar e serem escutadas. Lembra que eu disse que em sede preliminar a ministra relatora deferiu a participação dos familiares da vítima, companheiro e 2 parentes da Marielle Franco, dos suportes envolvidos nos crimes, e também a participação de Amici Curi, Instituto Marielle Franco e Coalizão Negra por Direitos. Então, esse deferimento da Corte, do STJ, da ministra relatora, da participação dessas pessoas e dessas entidades, está em consonância com essa interpretação da Corte, que diz que as vítimas de violações de direitos humanos ou seus familiares devem ter amplas oportunidades para participar e serem escutadas. Um outro julgado interessante é o seguinte: caso Esker e outros versus Brasil. Pessoal, eu não vou poder trazer o pano de fundo, os fatos desses casos, porque não tem tempo, ok? Então fica aí a menção aos casos, vocês podem pesquisar no site da Corte, mas eu não vou ter tempo de entrar em detalhes dos fatos, dos casos. Mas nesse caso, a Corte entendeu que a obrigação de investigar não decorre apenas das normas convencionais do direito internacional, imperativas para o Estado-parte, mas também da legislação interna que faça referência ao dever de investigar de ofício determinadas condutas. O crime de homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada e, portanto, a instauração do inquérito é uma instauração de ofício. Então, a nossa lei ela está em consonância com essa interpretação da Corte. Isso não há problema com relação a isso. Agora, a gente vai caminhar agora para o último julgado, mas que não está por último à toa. Eu considero ele o mais importante em relação a esse caso, a esse julgamento do IDC, ao voto da relatora, porque o principal ponto, o principal argumento, o principal pressuposto que não foi preenchido foi a inércia das autoridades e instâncias locais do Estado do Rio de Janeiro, da Delegacia de Homicídios e do GAECO. Decidiu a relatora que não há inércia desses órgãos. E ela destacou, vou lembrar aqui, antes de trazer o entendimento da Corte nesse último caso, é que foram realizadas centenas de diligências. E há diligências em andamento. O caso é complexo. Qualquer Estado teria dificuldade. E mais do que isso, todas as medidas possíveis estão sendo realizadas. Agora vejam o que decidiu a Corte sobre o que seria uma investigação diligente que preencheria o requisito de recurso efetivo. O dever de investigar é uma obrigação de meio e não resultado. Caso Terrone Silva e outros versus Peru. A investigação deve ser séria, objetiva e efetiva. A devida diligência exige que o órgão que investiga, realize todas as ações e averiguações necessárias para apurar o resultado que se persegue. Então vejam,
é obrigação de meio e não resultado. Então eu tenho a obrigação de realizar todos os esforços possíveis, que a obrigação seja de uma investigação séria, objetiva e efetiva, e que eu realize todas as ações e averiguações necessárias. E foi justamente o que a relatora averigou no caso do IDC 24, por isso julgou improcedente o pedido de deslocamento de competência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro para a Justiça Federal, no caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Porque a Delegacia de Homicídios e o GAECO não estão sendo omissos, não estão sendo inertes, não estão agindo com desídia, não estão tendo descaso institucional. E por isso está alinhado à decisão, à interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que interpreta o artigo 25.1, direito à proteção judicial, mais especificamente o recurso efetivo, dentro do qual a fase investigatória se enquadra. E já caminhando aqui para a conclusão, até porque nosso tempo já está acabando e o Instagram vai nos derrubar, o que a gente pode concluir a partir do voto da relatora e do acórdão do STJ no IDC 24? A gente pode concluir que as autoridades e instâncias locais do Estado do Rio de Janeiro, Delegacia de Homicídios e GAECO, estão realizando todos os esforços possíveis e todas as medidas possíveis para esclarecer o caso e apurar quem são os executores e mandantes desses crimes. Não há inércia, não há desídia desses órgãos. Portanto, o STJ, ao decidir pela improcedência, decidiu de acordo com o que prevê a Convenção Americana de Direitos Humanos e de acordo com a interpretação que a Corte Interamericana de Direitos Humanos faz da Convenção, mais precisamente do artigo 25.1, direito à proteção judicial, especificamente o direito a um recurso efetivo. Portanto, sendo assim, o que a gente pode concluir com base nesses materiais que a gente se restringiu a analisar é que o STJ agiu bem ao manter as investigações sob a competência da Justiça Estadual, sob as atribuições da Delegacia de Homicídios e do GAECO para investigar os homicídios praticados contra a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. Pessoal, eu encerro por aqui minhas considerações. Esse é um tema atual, relevante, e o IDC não é um instituto que a todo momento a gente tem a oportunidade de analisar. Então, peguem esse acórdão, peguem o voto da relatora, leiam com calma, leiam essas jurisprudências internacionais da Corte que eu mencionei, que isso tudo vai ficar muito claro para vocês. Estou à disposição para dúvidas, estou à disposição para fornecer os materiais utilizados aqui. Tá ok? Então, por hoje a gente fica aqui. Quinta-feira a gente já tem uma próxima live. Eu vou divulgar em breve e vocês vão ter mais conteúdo, mais informação. Ok? Um grande abraço a todos. Obrigado aí a participou. Tá aí, ó. Pessoal do escritório, Natália, Caio Malta, aluno lá da UERJ, Diego Honorato, José Roberto, Rodrigo Carmona, meu amigo, Marcelo Queiroz, meu chefe, lá do escritório Queiroz e Andrade, o Wallace Galo, meu amigo. Bom, muita gente participou, Wagner Monte, meu chefe também, lá do setor criminal, Rafael, Ribeiro. Gente, vai encerrar aqui, ok? Um grande abraço a vocês, para eu poder salvar aqui e ficar lá no IGTV, tá ok? Um grande abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus.